Avenida Brasil, Jorginho desmascara farsa sobre mãe ao olhar foto em sepultura. A teia de mentiras que sustenta o passado sombrio de Carminha, vivida por Adriana Esteves, está prestes a enfrentar uma reviravolta angustiante em Avenida Brasil, no Vale a Pena Ver de Novo. Disposta a tudo para impedir que Jorginho descubra sua verdadeira origem, Nina, interpretada por Débora Falabella, celebra o sucesso de uma farsa cruel. No entanto, nos próximos capítulos da trama de João Emanuel Carneiro, o plano começa a ruir quando o jogador decide visitar o túmulo de sua suposta mãe biológica. Acompanhado por Débora, papel de Natália Dill, Jorginho resolve buscar respostas sobre suas raízes. A investigação o levou até Neide, uma cafetina que lhe garantiu que sua mãe biológica era uma prostituta já falecida. Ao chegar ao cemitério e encontrar a sepultura indicada, o rapaz olha atentamente para o retrato fixado na lápide e percebe um erro crucial. A imagem da falecida não condiz com a foto que Neide lhe entregará anteriormente. O choque logo dá lugar ao desespero e à fúria ao constatar que toda a história não passou de uma armação. Enquanto isso, em um bar, Nina não esconde o alívio e o orgulho pelo sucesso de sua estratégia. Sem qualquer pudor, a cozinheira da mansão confessa ter se aliado a Carminha para manipular o jogador, perpetuando o ciclo de mentiras que ele enfrenta desde a infância. O plano, por ora, favorece a vilã. Na visão de Jorginho, Carminha surge como uma figura caridosa, que o adotou no lixão mesmo sendo ele fruto de uma relação com uma prostituta. Mãe Lucinda, profundamente abalada pelo sofrimento daquele a quem criou como neto, lamenta o preço alto que o jovem está pagando nesta guerra de egos. A idosa insiste que seu maior desejo era ver Nina longe dos perigos da mansão no divino e vivendo uma vida plena ao lado de Jorginho. Contudo, o coração da cozinheira parece ter se tornado frio em nome de seu acerto de contas. Ignorando o apelo da velha, Nina deixa claro que o sofrimento do namorado é um dano colateral necessário. Com a determinação de quem não aceitará desvios, ela reafirma que nada e ninguém terá o poder de impedi-la em sua missão de destruir Carminha. É impossível falar dessa reviravolta em Avenida Brasil sem parar para analisar o fenômeno que essa novela representa para a história da teledramaturgia brasileira e, claro, o peso que esses personagens carregam na trajetória dos atores que os interpretam. Quando a gente vê o Jorginho, interpretado por Cauã Raymond, diante daquela lápide, sentindo o chão abrir sob seus pés, a gente não está assistindo apenas a uma cena de ficção, a gente está acompanhando o ápice de um trabalho de construção de personagens que mudou a forma como o público consome novela no Brasil. Para entender o que está acontecendo ali, precisamos olhar para quem é Adriana Esteves, essa força da natureza que deu vida a Carminha. A Adriana, carioca da Gema, nascida no Meier, começou sua carreira lá atrás, em meados dos anos 80, e trilhou um caminho de superação admirável. Muita gente esquece, mas ela passou por momentos de enorme pressão pública logo no início da carreira, especialmente com a recepção de sua personagem na novela Renascer, em 1993. Ela precisou de uma resiliência gigantesca para se reinventar, voltar aos palcos e às telas com uma maturidade que a transformou em uma das maiores atrizes da sua geração. A Carminha não foi apenas um papel, foi o papel que consagrou a vilania moderna na televisão, uma personagem que flutua entre o escárnio e a fragilidade. E a Adriana trouxe para essa mulher uma humanidade assustadora, porque no fundo, a gente entende a lógica perversa dela. E o que dizer de Débora Falabella? Essa atriz mineira de Belo Horizonte, que começou ainda adolescente em Malhação e brilhou intensamente em O Clone, trazendo para Nina uma dualidade que, confesso, às vezes me deixa dividido. A trajetória da Débora sempre foi marcada por escolhas muito inteligentes, fugindo do óbvio. Aqui em Avenida Brasil, ela se despede daquela imagem da mocinha sofredora e abraça uma protagonista que, para cumprir sua vingança, atravessa linhas morais que a aproximam perigosamente da vilã que ela tanto deseja destruir. É fascinante observar como a Nina, que começou como uma menina injustiçada lá no lixão, foi se transformando, camada por camada, nessa estrategista fria que não hesita em manipular os sentimentos do próprio Jorginho. Essa cena da farsa da sepultura, com a Neide, interpretada pela sempre excelente Cláudia Assis, é o ponto de virada onde o espectador é forçado a confrontar o fato de que a protagonista da história não é uma santa. A minha visão sobre isso é muito clara. O grande gênio por trás de tudo, o autor João Emanuel Carneiro, não quis criar heróis intocáveis. Ele quis criar seres humanos reais, movidos por mágoas profundas e um desejo de justiça que, ao ser executado, acaba sendo tão destrutivo quanto a própria maldade da Carminha. Olhando para trás, para o histórico desses personagens, a gente percebe como o autor preparou esse terreno com paciência de relojoeiro.
A relação entre a Nina e o Jorginho, por exemplo, é carregada de uma culpa atávica. Eles se conheceram crianças no lixão, e essa infância traumática é o combustível para toda a trama. O Jorginho, interpretado pelo Cauã, traz essa carga de um homem que busca desesperadamente sua identidade. O Cauã, que começou como modelo e conseguiu provar para todo mundo que tinha um talento dramático visceral, encontrou no Jorginho um dos papéis mais complexos de sua carreira, justamente por esse constante estado de confusão mental e emocional. Ele é o pivô desse jogo de xadrez. Quando a gente analisa a trajetória do Cauã, desde os primeiros passos nas passarelas até se tornar esse ator que sustenta o peso de uma trama das 9, vemos uma evolução que espelha o próprio amadurecimento do seu personagem. Já a Natália Dill, que faz a Débora, entra nessa história como uma peça quase ingênua, um contraponto que sofre com as mentiras que orbitam o núcleo principal. A Natália, que já tinha mostrado seu potencial em novelas anteriores, compõe aqui uma personagem que serve como espelho da verdade, mesmo que por muito tempo essa verdade permaneça escondida sob camadas de maquiagem e falsidade. Sinceramente, quando vejo a Nina justificando o sofrimento do Jorginho como um dano colateral, eu me pergunto, até que ponto uma causa justa justifica a perda da própria alma? Eu particularmente acho que a televisão brasileira atingiu um patamar de sofisticação narrativa com Avenida Brasil que poucas vezes vimos depois. O roteiro não trata o público como ingênuo. Ele exige que a gente tome partido, depois que a gente se arrependa desse partido, e depois que a gente questione tudo de novo. A cena do cemitério é um exemplo clássico disso. O Jorginho descobre a mentira, mas a Nina, em vez de se redimir, se blinda. É uma tragédia grega disfarçada de novela contemporânea. O papel da mãe Lucinda, vivida pela inesquecível Vera Holtz, é a âncora moral dessa história. Ela é a única que tenta frear esse ímpeto destrutivo, mas a gente sabe que numa trama de João Emanuel Carneiro, o destino é inevitável. A Lucinda representa o lixão, o passado, a verdade que todos tentam enterrar literalmente, como vemos na cena da sepultura. Essa correlação entre o passado e o presente é o que torna essa novela um marco imbatível até hoje. O que mudou? Tudo e nada. A tecnologia evoluiu, o ritmo da TV mudou, mas a essência desse conflito de Avenida Brasil permanece intocada. É a história sobre a máscara caindo. A Carminha é a mestra das máscaras, e a Nina aprendeu a usar essas mesmas máscaras para derrubá-la. O que a gente vê agora é o início do colapso dessas defesas. Na minha visão, o grande triunfo dessa obra é fazer com que a gente sinta empatia até mesmo pelos erros mais graves desses personagens. A gente não gosta da Nina porque ela é perfeita. A gente gosta dela porque ela é humana, falha, raivosa e, acima de tudo, obstinada. O cenário geral da nossa teledramaturgia sempre bebeu muito dessa fonte. Avenida Brasil provou que o público quer ser desafiado. O sucesso estrondoso, que parou o país lá em 2012 e continua parando nas reprises, mostra que uma história bem contada, com personagens bem construídos e atores comprometidos em entregar a verdade da cena, não envelhece. É um clássico absoluto. E honestamente, assistir a essa sequência de episódios agora, anos depois, ainda me dá um frio na barriga, porque a gente sabe que, por mais que a Nina ache que está no controle, o destino tem um jeito muito particular de cobrar a fatura de quem vive baseado em segredos e artimanhas. É uma lição sobre consequências, sobre como o passado nunca está realmente enterrado, e sobre como, no divino, toda mentira tem, inevitavelmente, uma data de validade. Ver o Jorginho ali, diante daquela foto que não condiz com a realidade, é o símbolo perfeito dessa desconstrução. A máscara da Carminha não caiu totalmente, mas a rachadura já começou, e daqui para frente, a queda vai ser inevitável e barulhenta, como toda boa história merece ser.